eu trouxe aqui para entender um projeto que foi desenvolvido por nós de paginação, né? Similar ao que é feito com o projeto de armadura, onde a gente tem um sombreamento aqui da minha estrutura, né? É importante só frisar uma coisa, que para cada pavimento aqui da minha obra, a gente tem que ter um projeto de paginação que retrate de maneira adequada, de maneira correta, todos os detalhes construtivos daquele pavimento em questão. Eu trouxe aqui um projeto de paginação para a gente entender como é que funciona todas essas informações, né? Então, como eu estava comentando, como cada pavimento tem detalhes particulares, é importante que cada pavimento tenha um projeto de paginação que retrate de maneira correta e adequada todos os detalhes daquele pavimento, né? Primeiro, uma grande função do meu projeto de paginação é determinar uma lista de material para compra do meu steel deck. Então, aqui nós temos o sentido das minhas nervuras, né? Apoiados em vigas secundárias. Então, todas as minhas nervuras vão estar nessa direção. E aqui a gente pode ver algumas nomenclaturas. 10 steel decks com 9.105 milímetros. Então, para cada trecho desse aqui, entre eixos, eu vou ter steel decks aqui com comprimentos estabelecidos no meu projeto de paginação. Feito isso, a gente tem uma lista aqui com o modelo do steel deck que eu estou utilizando. Nesse caso aqui, tá dando para ver bem, Ricardo? Tá dando sim, tá ótimo, Renan. No caso, nessa obra específica, eu estou utilizando a geometria MF75, né, que é o steel deck da Metform, na espessura de 0,8 milímetros, e aqui eu tenho variados tamanhos que foram determinados a partir do meu projeto de paginação, né? Além disso, eu tenho o material, a quantidade e o peso total de steel deck para minha obra. Isso para esse pavimento. Além da determinação dos comprimentos de steel deck, eu tenho os acessórios que eu tenho que determinar, os complementos de deck, os arremates de laje, o suporte de deck e o suporte de arremate. Primeiro vamos ver aqui como é que funciona a fixação, né? Então, se você tem alguns detalhes típicos aqui que são apresentados, né? Detalhe típico para montagem e solda de steel deck e complemento de deck, né? Aquilo que a gente viu. O apoio mínimo de 25 milímetros, né? Apoio mínimo de 25 milímetros. Essa distância, que como é um detalhe típico, ela é variável, lembrando que a gente tem um limite aqui de 250 milímetros entre a borda do meu flange superior e a emenda com o steel deck. E aqui o detalhe de solda, né? Eu vou fazer uma solda de campo, uma solda tampão com um diâmetro de 16 milímetros e um espaçamento máximo de 800 milímetros, aquilo que eu havia comentado na apresentação. Outro detalhe típico. Detalhe típico para montagem de solda de arremate de laje e suporte de arremate, né? Então, eu tenho um arremate de laje aqui em formato de U, né? Porque o meu balanço aqui foi grande, então eu precisei determinar esse tipo de arremate. Então, além do meu arremate de laje, eu tenho um suporte de arremate. Como eu já havia dito, a minha aba inferior do meu arremate eu fixo na minha onda baixa, a minha aba superior eu fixo no suporte de arremate, que por sua vez é fixado na onda alta, né? E eu também tenho uma solda de campo aqui em todo o contorno para a nata de concreto não escorrer aqui durante a concretagem. Detalhe típico para costura de steel deck com steel deck e steel deck com complemento de deck, né? Quando a gente tem a costura longitudinal do meu steel deck. Isso é feito por meio de um parafuso autobrocante com espaçamento máximo de 500 milímetros. É uma costura longitudinal aqui entre uma largura útil e outra, né? Uma emenda de um steel deck com outro no sentido longitudinal. Outro detalhe típico para montagem de arremate de deck. Então, a função do meu arremate de deck é vedar minha onda alta para que o concreto não escoa entre aqui a cada onda alta no momento da concretagem, né? Então, esse arremate é feito uma tampa, pelo né? parafuso. É uma tampa, é tampinha aí isso. É uma tampa para as ondas altas. Exatamente.
Então, Vai eu tampar as fixo ondas altas. esse arremate deck com parafuso autobrocante em cada onda alta, né? Então, cada onda alta eu tenho uma tampinha dessa. Outros detalhes aqui, para montagem e solda de arremate laje e arremate deck. A gente tem um arremate de deck aqui, vedando a minha onda alta, por alguma questão construtiva. A minha paginação não proporcionou que esse steel deck fosse até a extremidade, né? Então, eu tive que colocar um arremate de deck e um arremate de laje aqui na minha extremidade da minha viga, que mostra também o apoio mínimo de 50 milímetros, como eu já havia comentado para o meu arremate de laje, e a fixação, né? Um filete de 2 milímetros, um filete com a perna de 2 milímetros aqui, um comprimento de 25, espaçado a cada 300, e essa solda sendo realizada em campo, né? E aqui na minha onda alta, né, esse detalhe aqui é basicamente o detalhe que eu já havia apresentado aqui, né? Você fixa com um parafuso autobrocante na onda alta. Outro detalhe aqui importante, que o que é que eu costumo ver em obra? Quando a gente tem uma emenda de steel deck, o pessoal transpassa um steel deck sobre o outro e fixa o conector de cisalhamento. Esse detalhe não precisa ser dessa forma, né? As ondas têm que estar alinhadas e vedadas, e você fixa por meio de solda bujão a cada onda baixa com o diâmetro dessa solda de 16 milímetros em cada lado aqui do meu steel deck, né? Detalhe tipo para montagem de solda do steel deck. Bom, visto os detalhes típicos aqui para montagem, observe que essas informações aqui são apresentadas para facilitar e para esclarecer de maneira correta o operário que está lá em campo como ele deve realizar esse tipo de montagem, qual vai ser a ação que ele deve ser tomada em cada situação que vai ser apresentada lá em campo. Já vi projeto de paginação que não tem nenhum detalhe disso, nenhum detalhe típico desse, para auxiliar o operário fazer essas operações de fixação em campo, e fica a cargo do operário fazer o que ele acha que deve ser correto fazer. Então, o que é que aconteceu aqui nesse projeto? Para eu utilizar de maneira adequada a minha largura útil total, entre essa linha e essa linha aqui, não sei se está dando para ver aí a mãozinha aqui Assim, do dá PDF para ver a mão. mostrando, cabia 10 steel decks, né, que foi o que eu mostrei aqui. Então 10 steel decks aqui ao longo de toda essa largura útil. Eu consegui aproveitar de maneira total a largura útil do meu steel deck sem fazer nenhum recorte. Como essa largura aqui estava no limite de 250 milímetros, né, é o limite máximo que eu tenho, eu fiz complemento de deck ao longo de toda a minha borda. Quando eu mostrar aqui esse corte, a gente vai entender bem como é que está sendo representado isso. Então, para eu conseguir fechar toda a minha largura de laje, né, a largura efetiva que eu preciso, eu lancei complemento de steel deck nos dois lados ao longo de toda a minha obra. Vamos dar uma olhada aqui o que é que esse corte D está trazendo. O corte D apresenta justamente isso. Eu tenho um complemento de deck, que eu estou chamando aqui CD3, porque esse complemento de deck vai ter um detalhe específico para ser fabricado. No meu lado direito, no meu lado esquerdo, eu tenho um arremate de laje. Observe que por conta que esse balanço é muito grande, eu precisei colocar uma escora aqui, nesse arremate de laje. Bom, E essa desse nota lado aqui, 10, ô Renério, o que é que ela está dizendo? essa nota 10 está se referindo ao escoramento. Aqui, ó, escora de madeira a cada 500 milímetros, retirar a escora após a cura do concreto. É uma nota para chamar a atenção do escoramento nessa região. Porque como aqui esse balanço que passou a ficar excessivo, mesmo que eu utilizasse uma chapa mais grossa, com o peso do concreto aqui no momento que ia ser lançado, corria risco disso aqui sofrer uma deformação grande e acabar ocasionando o derramamento aqui do concreto.
Então, para evitar esse tipo de situação, a gente coloca uma escora no meu arremate durante a concretagem. Beleza. Desse lado aqui da minha região, eu tenho um complemento de deck aqui dos dois lados, para eu conseguir viabilizar aqui da maneira mais limpa possível a utilização total da minha largura útil do steel deck. Então, vamos dar uma olhada aqui no corte C. Corte C, eu tenho um complemento de deck, o CD3 aqui, também utilizando aqui a distância entre o eixo e a extremidade desse complemento, 250 milímetros, e aqui eu também tenho outro complemento de deck, né, que é um complemento de deck 2, onde a distância entre o eixo da veiga e a extremidade do meu complemento é 170 milímetros. Então, todos esses complementos aqui vão estar sendo detalhados nesse desenho. Bom, então, com isso é feito, a gente percorre toda a extensão aqui do meu projeto, né? Então, nesse lado aqui, eu tenho somente o corte D, né? Porque é o mesmo detalhe aqui para toda a obra. Renério, isso tudo com um grande objetivo também de otimizar, para evitar perdas, né? E isso, Na porque distribuição da folha. quando a gente distribui a forma aqui, o steel deck sem nenhum recorte, a gente evita que o operário lá corte errado no momento da execução, porque isso é bem artesanal, esse tipo de execução é bem artesanal. Então, quando a gente já faz algo pensado, algo que está condizente com a realidade do projeto, a gente minimiza muito a chance de perda, porque esse steel deck, por exemplo, a gente está em Aracaju, um steel deck desse é fabricado em Belo Horizonte, em São Paulo, então até chegar esse material novamente na obra, tem muito tempo de atraso. Então, para evitar esse tipo de situação, o projeto de paginação é indispensável se tem em uma obra. Bom, a ideia é a mesma, né? A gente tem sempre, na maioria das vezes, na direção paralela ao meu steel deck, quando ele pega uma viga principal aqui, eu tenho um complemento de deck. Nas minhas extremidades, eu tenho um arremate de laje. Vamos dar uma olhada aqui nesse corte A. Esse corte A, deixa eu só achar ele. Corte A, eu tenho um arremate de laje, né? Novamente eu chamo a atenção para a necessidade de escoramento aqui dentro do projeto, né? E do lado esquerdo eu tenho um complemento de deck. Então aqui eu mostro no meu projeto qual é a distância do eixo da viga para minha extremidade aqui do arremate e qual a distância do eixo da viga para minha extremidade do complemento de deck. Corte B mostra o complemento de deck. Aqui, ó, o corte H, que pega aqui justamente na direção quando o deck chega perpendicular à minha viga de extremidade. Corte H. Perfeito. Aqui, como a minha paginação, então é importante frisar isso aqui. Como a minha paginação aqui, eu já estava utilizando um steel deck de 9.105 milímetros. Para eu manter essa paginação aqui e colocar um steel deck aqui agora de 9.115, e a diferença mínima e correr o risco do operário pegar um steel deck errado de uma região e colocar na outra, né, porque a diferença é mínima, o que é que eu fiz nesse projeto de paginação, né? Eu mantive o comprimento do steel deck que eu já tinha determinado, coloquei um arremate de deck e um arremate de laje, ao invés de chegar aqui mais 75 milímetros com o meu steel deck até a extremidade. E correr o risco do operário lá não distinguir ou não olhar o material adequado e montar um steel deck ou recortar um steel deck desse, achando que o comprimento estava excessivo aqui para essa região. Então, para evitar esse tipo de erro, a gente usa de todos esses acessórios. Lembrando que isso ocorre muito em metálica também. A gente faz esses artifícios, pessoal, para justamente evitar o operário, durante a montagem, ele trocar uma peça por outra, principalmente quando ela é muito parecida. Nós estamos falando aí de uma diferença de alguns
milímetros, né? Isso, exatamente. Bom, então, para cada região dessa de encontro aqui, de complemento com arremate, de arremate na extremidade, a gente tem cortes que retrata todos esses pontos aqui, amarra todos esses pontos aqui, para que seja possível o operário montar de maneira adequada, né? Então, cada elemento desse aqui, a gente coloca uma legenda, um CD3, CD2, CD1, AL2, AL1. Por quê? Porque a gente faz desenhos de detalhamentos para cada elemento desse. Então, aqui, o meu complemento de deck 1, 2 e 3 devem ser fabricados nessas medidas, né? A gente tem a linha aqui, que aqui, como está no PDF, não tá dando para distinguir bem, mas aqui está minha geometria do meu complemento, né? Então, a gente tem todas as medidas que devem ser fabricadas esse complemento. A mesma coisa para os meus arremates de deck, né? O meu arremate deck, como é uma tampinha, né, sempre ele vai ter a altura do meu modelo de steel deck que eu estou utilizando. Como aqui eu estou utilizando o MF75, ele vai ter 75 de altura. Se fosse o MF50, ele teria 50 de altura, né? E no comprimento da minha onda que eu estou e no comprimento da onda do steel deck que eu estou utilizando, né? Suporte de arremate, né, que é essa geometria aqui. Não ficou bacana aqui com ele impresso, e os arremates de laje, né? Então, eu tenho diversos arremates de laje, mas sempre com a mesma geometria, né? O que vai distinguir são os tamanhos dele, né? Para cada situação que eu estou prevendo aqui no meu projeto de paginação. Além disso, o que é que a gente coloca também, né? O steel deck que a gente está utilizando, nesse caso é o MF75, a altura da laje é 140 milímetros, a espessura do steel deck é a largura hoje do meu steel deck. Tem até um detalhezinho aqui com todas as dimensões do meu steel deck no modelo que a gente está utilizando. E para o operário que tá fazendo essa montagem aqui, as legendas de todas as simbologias, STD, o que é que eu estou chamando de STD no meu desenho, steel deck, AL, arremate de laje, CD, complemento de deck, SA, suporte de arremate, e AD, arremate de deck, e entre outras orientações para a montagem, né? Como a gente fez um projeto, um detalhamento de todos esses elementos, a gente também solta uma lista de compra de todos esses elementos. Então, tem um complemento de deck, 1, 2, 3, o arremate de laje 1, 2, 3, 4, 5, o arremate de deck e o suporte de arremate, né? Todos eles são produzidos em chapa galvanizada, né? A numeração aqui, a gente utiliza a numeração de chapa, né, para a determinação da espessura e a quantidade. E com isso, a gente tem um projeto de detalhamento da paginação do meu steel deck na minha obra. Aqui dá para mostrar aquela pecinha que você mostrou aí. Isso, o suporte de arremate. Esse suporte. Esse modelozinho aí já está, inclusive, com as armaduras, né? As armaduras e esse suporte. Esse que eu estava comentando, ó. Isso. Eu lembrei desse modelo. E aí tá mostrando aqui o Studio Bolt e esse suportezinho. E aqui tá o arremate.